pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do Catecismo da Igreja Católica. Como eu disse, estamos na página 100 do nosso Catecismo, não é? Ana Lúcia está chegando lá, eu cheguei agora, boa tarde, sejam todos bem-vindas. E no número 342 estamos no nosso Catecismo, não é? E vamos terminar para ir para o próximo parágrafo, é o parágrafo 6, que fala sobre o homem. Nós estamos nesse parágrafo 5, que fala sobre o céu e a terra. Já vimos o tratado sobre os anjos, o inciso primeiro, os anjos. Agora estamos no segundo inciso sobre o mundo visível. Vimos os anjos, o mundo invisível, agora estamos terminando o mundo visível. Avante! A hierarquia das criaturas é expressa pela ordem dos 6 dias, que vai do menos perfeito ao mais perfeito. Vejam, atenção, nessa primeira frase já temos uma informação. Veja, consubstancial esta informação. A hierarquia das criaturas é expressa pela ordem dos 6 dias, que vai do menos perfeito ao mais perfeito, certo? Deus não criou assim à toa. Por ser Deus, por poder, criou em uma só palavra, mas não foi de forma alienatória. Alienatória não. Foi de forma ordenada, estruturada e hierárquica. Você sabia disso? Hierárquica. Talvez vejam também a importância de ler a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento, que estamos chamando agora de Primeiro Testamento, quanto no Novo Testamento, o Segundo Testamento, de lermos, sobre o crivo da igreja, do magistério, para a gente ter a compreensão perfeita também. Houve uma hierarquia e uma ordem de perfeição nas criaturas todas, que foram criadas. Vamos avante. Deus ama todas as criaturas. É sabido isso. Cuida de cada uma, até mesmo dos pássaros. Assim disse Jesus. Olha os lírios dos campos. Não é? Apesar disso, Jesus diz: vós valeis mais do que muitos pardais. Lucas 12, 7. Ou ainda, um homem vale muito mais do que uma ovelha, outra criatura. E na escala hierárquica do que os pardais, tem mais valor. Vejam, Mateus 12, 12. Vejam só. Vamos para o outro número que eu quero fazer. Eu já fiz aqui uma colocação, eu quero repeti-la e com mais afinco. Porque aqui a teologia da criação nos dá largas para isso. Panos para as mangas para a gente pensar. Em uma cultura
não é, em uma sociedade pós-moderna, chamada século XXI, que está colocando os valores hierárquicos criacional, não é, de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Vamos ver isso aqui. 343. O homem é a obra-prima da obra da criação. A narração bíblica exprime isto, distingue nitidamente a criação do homem da criação das outras criaturas. De todas as outras criaturas. Vejam, nós vimos isso no Salmo 145, versículos 9, mas também em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que fala da criação. Tá certo? Vamos pegar esses dois números aqui. Primeira coisa que nós já vimos, existe uma escala valorativa da criação, não é? Dentro daqueles 6 dias criados, certo? Atenção, e aí nós estamos fora. Nós não estamos dentro da escala valorativa e veja, hierárquica da criação dos 6 dias. É sabido disso, né? Em 6 dias, Deus criou 2 criações, certo? Deus criou os seres, e o catecismo fala simultaneamente, angelicais, os espíritos, não é? O mundo invisível, já vimos isso. Depois cria o mundo visível, o universo, o cosmo, não é? Que é chamado o mundano. Se existe uma escala valorativa aí, não é? No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia e no sexto dia. Depois do Gênesis, no capítulo 2, coloca que Deus nos criou. Criou o humano. Logo, na escala de valor e de perfeição, qual é a criação que é mais perfeita? Não precisa ser brilhante. Não. E não precisa queimar muitos neurônios. Já para dar a resposta. Está na ponta da língua. Olhe para você mesmo que você vai saber disso. Olhe para você mesmo que você vai saber disso. É o ser humano. É a pessoa. Sou eu e você. Certo? Agora, diante disso, diante dessa informação, desse dado teológico, antropológico, vejam, e antológico também, porque então falamos de alma, quando fala do ser humano, estamos falando de alma, não é? Um mundo que está matando, o mundo que está destratando as pessoas, os seres humanos, o mundo que está, vejam, perseguindo, o mundo que está contendo, no sentido de prisão, por causa de uma árvore, por causa de um gato, por causa de um macaco, por causa, veja, de um cachorro. Ô padre, o senhor está incentivando que é para maltratar? Não, estou incentivando nada aqui. Até porque eu não toquei nessa dimensão de maus tratos, de violência. Mas é dar o valor que Deus já deu a todas as suas criaturas. É colocar cada coisa no seu lugar. Concebe comigo? Cada coisa no seu lugar. Não por uma mania, e mania no grego é loucura, certa palavra, etimologia mania quer dizer loucura no grego. Os gregos sabiam muito bem disso. Vejam, por uma carência afetiva, emocional, sentimental, por uma escolha de um estado de solteiro ou solteira, agora você passa a conviver com animais dentro de casa e tratá-los como seres humanos, desenvolvendo uma incapacidade de se relacionar com pessoas. Vejam,
A coisa se tornou tão absurda, que existem casas terapêuticas, ou seja, clínicas para animais, porque, não é? Nada contra aos profissionais, mas gatinho com depressão, minha gente. Cachorrinha com depressão, vejam, não é? E eles não podem engordar demais porque dá infarto. E aí, pelo amor de Deus, enquanto um filho de Deus é abortado, aborto e mais aborto, enquanto existem muitos filhos de Deus na escala hierárquica, não é? Incomparavelmente valorativa do que qualquer bicho, do que qualquer planta. Vejam, jogados nas calçadas. Quer dizer, esse mundo está colocando os valores do Criador de cabeça para baixo ou não? Ou é coisa da cabeça do Padre Edivânio, não é? E que quer colocar purga na orelha onde não tem. Vejam. Vocês podem, não é, discordar de mim. Podem mostrar uma outra visão. Mas diante da palavra de Deus e diante do catecismo da Igreja Católica, sem escrúpulo, coloca a escala valorativa. Certo? A escala. Cada coisa no seu devido lugar. Vou contar uma passagem que não é minha, está na Bíblia, no livro de Jonas, de Jonas. Vejam. Jonas, por medo e por desobediência, não quis obedecer a Deus, entrando em Nínive, uma grande, veja, e grande metrópole já é redundância, uma metrópole de milhares e milhares de pessoas que ele poderia, ungido por Deus, entrar e salvar toda aquela metrópole. Vejam, ele não quis. Aí a gente conhece aquele drama todo, não é? Aquela tragédia toda. Quando o peixe arrota ele na praia de Nínive, ele fica lá, bate o pé, não quer entrar na cidade. Veja só, não quer entrar na cidade. Embaixo de um sol escaldante, Deus que é bondade, amor, misericórdia, faz nascer uma moreira, uma planta que cobre ele e protege do sol escaldante. Mas aí Deus estava colocando a fé dele à prova. Cobre, certo? No raio de um dia, Deus faz com que uma praga venha, não é, e mate aquela amoreira. Este homem, ele reclama a Deus porque a planta morreu. Vejam como o Antigo Testamento é atual também. Morreu. Deus olha para esse seu filho com toda a misericórdia e diz assim, não é? Como é que tu reclamas por uma planta que tu não plantaste, nasceu do nada e morreu do nada, e tu não queres entrar aí nessa cidade para salvar todos estes meus filhos e filhas? Como é isso? Olha a sociedade joanalitas que nós temos. A sociedade que não preza a vida, que não cuida da vida, e ao mesmo tempo, como compensação, levanta bandeiras para defender
qualquer ato contra a natureza, contra a criação, contra a mãe terra, contra o periquito, o papagaio, o chimpanzé, a preguiça. Pelo amor de Deus. Eu não acredito que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por um sanguíneo. Não tem que me coloque na minha cabeça. Não tem que me influencie. Veja, eu estou pegando aqui nas orelhas, no ouvido, porque sugestões. Não tem que me diga isso, que me convença, sabe? O PhD em macacos não vai me convencer que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por um sanguíneo. Não. Agora, Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por aquele que está debaixo da ponte. Sim, mandou por aquele. Certo? Por aquelas crianças que estão lá em alguns países da África, da Ásia, da Oceania. Mandou por aqueles estrangeiros, os imigrantes. Mandou, sim, por uma pessoa, que o seu filho, a sua filha, mandou por este. Aí sim, eu me convenço. Eu me convenço porque eu entro também, eu me vejo. Eu me vejo. Mandou também pelo meu inimigo. E por isso amai os vossos inimigos. Deu para entender? Vocês podem estar postando aí, viu? Contribuindo. Tá certo? Veja. Por quê? Porque o homem é obra-prima da criação. Você é obra-prima da criação. Não é? E eu fico me perguntando, veja, não querendo chamar o holofote para mim, mas eu sou PhD em psicanálise. E já cliniquei mais de 5 anos em consultório. Mas eu fico me perguntando a raiz. Teoricamente eu compreendo. Sabe? A raiz etimológica da palavra depressão. Eu entendo. Mas eu não entendo o porquê a pessoa que deixa essa tristeza profunda ser codificada no seu DNA existencial. Isso é o que eu não entendo. Eu não entendo porque a pessoa se deixa que a angústia seja codificada no único lugar que não é para ser codificada, na alma. Eu penso logo, Margarida Boff. Será que é a irmã de Leonardo Boff? Seja bem-vinda. Veja, eu não entendo o porquê. Apesar de ter toda a teoria da ciência psicanalítica, psicológica, psiquiátrica. Por quê? Porque, meu irmão, minha irmã, se de fato nós nos sentíssemos filhos de Deus e tivéssemos um relacionamento com Ele verdadeiramente, não é? A gente sabe que não é questão apenas de fé. Como iniciou a depressão e disse que quem tem fé não pega a depressão. Quem fé, não é nada. A gente sabe que é uma doença psíquica, emocional. Veja. Mas quem se conhece o mínimo e é sabedor disso daqui, vejam, que não existe situação que seja maior do que você, que não existe nada na criação que seja maior do que você,
que não existe ninguém que seja maior do que você, porque a sua importância, o seu valor não está nas suas posses, não está nas suas conquistas, não está nos seus títulos, não está, vejam, nos seus sonhos, nos seus projetos. Você já nasceu inteiro, você já nasceu perfeito, em semente, sim. Embrião, feto, vamos desenvolvendo, mas já está ali tudo o que somos, em semente, em germe, não é? Haja vista que se você olha para um grão, uma semente, já está toda a árvore frondosa. Toda a árvore frondosa, toda a potência está ali. E por que eu me permito algumas tragédias da vida? Por quê? Quando o homem, a mulher, a pessoa, a criatura primordial se afasta do seu Criador, ela está vulnerável a todo tipo, veja, de investidas, a todo tipo de desestrutura e desordem. Tá certo? Vamos avante. Vamos para o número 344. Elizabeth diz: sim, padre, concordo com o Senhor, está certíssimo, não é? Melícia diz: é verdade. Márcia: é verdade. Marília Santo: e dizem que o feto não é nada. Eu fico me perguntando onde ficaram as aulas de biologia. Pois é, onde ficaram as aulas de biologia? Cadê a ciência? Não é? Que a própria ciência concorde a isso. Vejam, e no calor da situação se esquece, não é, de todas as informações. Vamos lá. Existe uma solidariedade entre todas as criaturas pelo fato de terem todas o mesmo Criador e de todas estarem ordenadas à sua glória. Agora sim, existe uma solidariedade entre as criaturas, ou seja, as criações, certo? O mundo invisível, os espíritos bons, perfeitíssimos, angelicais, o mundo visível, material, o mundano e o humano. Existe uma solidariedade, porque fomos criados pelo mesmo Criador. Mas perceberam a distinção? Não somos iguais. Não podemos ser iguais. Não somos. Até porque, ao nos criar, a criação humana foi insuflado das nossas narinas a imagem e semelhança de Deus. E cada vez mais que eu me aproximo dele, eu vou me tornando essa imagem e semelhança. A verdade e a fé. Melícia Bonafé diz: hipocrisia é ver as pessoas apoiando Setembro Amarelo e defendendo o assassinato de crianças inocentes no ventre de suas... Pois é, Melícia, pois é. Não é? Essas pessoas nunca tiveram, não é? Deixa eu brincar sério agora. Essas pessoas nunca tiveram aula de Bíblia, aula de catecismo. Nunca. Encheram a cabeça de filosofias e ideologias e pensa que isso é conhecimento. Isso, não é? E são tidas as pessoas mais intelectuais, as pessoas mais sabidinhas. Tiago Oliveira está dizendo: glória a Deus. Vamos lá? Olha o que diz, vejam. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor irmão só,
que clareia o dia e com sua luz nos alumia. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas, flores e ervas. Louvai e bendizei a meu Senhor e dai-lhe graças, e serviu com grande humildade. Não é? Sabemos que foi São Francisco nos cantos das criaturas que faz nessa, vejam, solidariedade, intrinsecamente unido com todas as criações. Vejam. Melícia Bonafé diz: Padre, eu fiz psicologia e muita gente pensa assim. A maioria apoia essas ideologias satânicas. Muito bem, aqui temos uma psicóloga, tá bem? Graças a Deus, né? Que eu não estou errado. Estamos no caminho certo. Deus abençoe. Vamos aí. E pode contribuir, viu? Pode contribuir, pode colaborar com as ciências que vocês têm, com o conhecimento que vocês têm, tá certo? Número 345 diz assim: o sábado, fim da obra dos 6 dias. O texto sagrado diz que Deus concluiu no 7º dia a obra que tinha feito, e assim o céu e a terra foram terminados. E no 7º dia Deus descansou e santificou e abençoou este dia. Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3. Essas palavras inspiradas são ricas de ensinamentos salutares. Valquíria, o homem destrói a humanidade e depois vamos fazer um movimento para apoiar. É verdade, Valquíria, é isso mesmo, não é? O que a gente vê no dia a dia é isto, não é? Bandeiras, movimentos, levantes, mas tudo aquilo que já foi estragado, agora quer arrumar e não pode arrumar. Não, porque nós não somos criadores, nós somos criaturas. Só quem pode arrumar é o Criador, não é? E estamos sendo irresponsáveis, viu? Porque das duas primeiras criações, nós somos as primais, e Ele colocou nas nossas mãos o Criador. Ele quis, porque somos, não é? Apenas não homos erectos, mas somos homos sapiens, inteligentes, não é? Somos também homos zoé, quer dizer alma, temos alma. Vejam. E aqui nós já vimos na teologia da criação que estamos, né, nas coisas visíveis. Ainda vejam que o sábado tem duas dimensões do sábado. O sábado é teológico, o sábado, descanso, e para nós é sabido que não mais é o sábado, ainda continua para os judeus, não é? E para alguns que seguem a linha dos judeus, vejam, para nós é o domingo, que é o primeiro dia da semana. A semana já começa, não é? Pela proteção do Altíssimo, pelo Senhor. E para nós tem a mesma conotação teológica, que é para o Senhor, para louvá-lo, para adorá-lo. E é interessante, viu? Que é interessante aqui. Vejam, as ideias me inquietam e o que eu vejo também. Vejam, se é sabido por todos nós que o domingo é o dia do Senhor, portanto é o dia da salvação. E no catecismo, que no mandamento da igreja, que são 5, um dos mandamentos diz, veja, domingos e festas, que é o preceito, chamado o preceito. E tem católico, não poderia existir, veja, nessa concepção, não poderia existir um cristão católico que perdesse a missa dominical.
não tem motivos nem razões, a não ser por doença, que você não possa mesmo. Mas não tem motivos nem razões de um católico argumentar que perdeu a missa dominical porque, veja, e eu não estou falando nesse tempo atípico, que por lei estatal, não é? Não podíamos celebrar com pessoas, mas agora estamos voltando. Veja, dizer que não deu para é falta de programação, é falta de colocar, veja, o primordial na escala valorativa. Estamos falando de escala valorativa. Não tem porquê. Todos os argumentos são corruptos. Ah, porque chegou um amigo em casa. Sim. Primeiro, agradar a Deus ou ao amigo? Vejam. Você tem segunda, você tem terça, você tem quarta, você tem quinta, você tem sexta, você tem... Olha aqui, ó. Você tem sábado. Sábado. O único domingo que a igreja, a Santa Igreja, pede para participar de uma missa. E você, depois de uma semana longa, abençoada por Deus, e você é a prova disso, nós somos a prova disso, que tivemos uma semana, apesar dos problemas, apesar das tribulações, apesar das tentações, das dificuldades, foi uma semana abençoada, protegida, agraciada por Deus, e o único dia, em 7 dias que você tem 1 hora, no máximo 1h20 que passa a missa, você diz, não deu hoje. Ó, se você for honesto com você está sabendo que é mentira. Que você foi pro corpo mole, me desculpe, foi irresponsável, que não colocou em primeiro lugar. É sabido por todos nós. Não precisa. Deus sabe. Não é? Deus sabe. Entendeu? Que a gente, de fato, não honra este dia. É o dia teológico. Veja. O dia teológico. Andréia Santos, são muitas as desculpas, viu? Deus é prioridade, mas infelizmente muita gente ainda não aceitou essa verdade. Tá certo? Veja, e a segunda dimensão é antropológica, que o mundo está dando mais espaço à antropológica, porque é isso mesmo. Veja como é atual, essas duas dimensões são atuais. O mundo que a gente está vivendo é o mundo do antropocentrismo, ou seja, o homem, homem no centro. Então, o domingo é mais um feriado com o sábado, não é? E se for um feriadão, ótimo, porque é o dia Deus está... Aí vem uma desculpa, parece que é fundamental essa desculpa. Ah, eu fiz um programa com a minha família. Quem vai questionar? Com a minha família. Então fui para a praia, fui para a piscina, fui para a fazenda, fui para o sítio, fui para a chácara, não é? Vejam, com a minha família. É a dimensão antropocêntrica do homem. Quer dizer, aqui no Nordeste a gente só vem a mim o vosso reino nada, Senhor. O cristão formado, o cristão consciente, não só de cabeça, mas o cristão devoto faz toda a sua programação dominical diante da missa. Não é? E nós aqui em Siriaém, vou falar por mim, viu, agora, vocês que estão nos estados de vocês, na cidade de vocês, sabem, não é? Aqui no estado de Pernambuco, em Siriaém, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, vejam, nós temos missa só dominical. Todo dia eu celebro, às vezes celebro 3 missas durante a semana, como fiz na terça-feira. Vejam, tem missa 7 horas da manhã, missa 9 horas da manhã, missa 11 horas da manhã, missa 4 horas da tarde e 7 horas da noite.
5 missas dominical. Há alguma possibilidade para os meus paroquianos, para o católico aqui da cidade, e são 2 paróquias. São 2 paróquias. O importante é participar da missa. Então, tem 2 paróquias. Veja, e com as redes sociais, a programação estão todas nas redes sociais. Existem condições de um católico aqui em Siriema dizer que não teve tempo para participar da missa? Não existe. Osmarina da Conceição diz: Padre, eu sou ministra da Eucaristia. Quando alguém, por algum motivo, falta da missa no domingo, é pecado. Não pode receber a Sagrada Comunhão sem se confessar. Sim, não é? É norma canônica aqui, é lei canônica, certo? Exceto se não for por doença. Se for por doença. Então, faltou a missa dominical, é pecado mortal. Eu falo sempre isso nas homilias. Vejam. Severina Rodrigues, pura verdade. Isso se chama falta de amor a Deus. Infelizmente, muita gente fez isso e faz isso, não é? Vamos avante. Não é puxão de orelha nem sermão não, viu? Mas é diante do texto. As 2 dimensões do domingo é teológica e antropológica. Muitos só lembram de Deus quando, deixa eu ver, está doente, não tem tempo para Deus. Valquíria Maria, verdade. Melissa Bonafé diz: eu vou de sábado e domingo na missa, não vou de semana, porque não tem por causa da pandemia, mas adoro o Senhor todos os dias de semana através das adorações online. Eu não fico sem Jesus. Minha gente, eu viciei nele. Amém. Que feliz vício. Na verdade, isso é uma virtude, não é, Melissa? Carla Lidiane diz: seria ótimo se Deus fosse nossa prioridade. As prioridades do domingo os passeios, andanças e distrações. Deus, para algumas pessoas, faz tempo que deixou de ser prioridade. Tá certo? Amém. Vamos avante. 346. Na criação, Deus depositou um fundamento e leis que permanecem estáveis, nos quais o crente poderá apoiar-se com confiança e que, para ele, serão o sinal e a garantia da fidelidade inabalável da aliança de Deus. Por sua parte, o homem deverá ficar fiel a este fundamento e respeitar as leis que o Criador inscreveu nele. Parece ser tão simples e tão prático da forma que o catecismo coloca. Mas temos um problema aqui. E qual é este problema? É o problema chamado causal, né? Das causas. É o problema da liberdade que nós vimos. Deus criou, né, os anjos e os homens, dotado de liberdade e de vontade. Liberdade e vontade. A nossa liberdade e a nossa vontade nos atropelam diante de Deus. Desculpe, viu? A linguagem. É uma linguagem bem nossa. Nos atropelam diante de Deus. Eu nunca esqueço, não vou me esquecer mais, já li muitas vezes, mas como a gente faz uma leitura, né, estudando, dando curso de Bíblia, o livro do Deuteronômio é o livro deste mês, né? E no capítulo 32, quando Deus chama Moisés e diz para ele que ele não vai entrar na terra de Canaã, que jorra leite e mel, por causa do castigo, a adoração lá do bezerro, não é? E que ele poderia chamar Josué, que Deus quer falar para ele, que é Josué, que vai agora.
tomar o cajado e entrar com o povo, estar à frente, que Deus vai estar com ele, Deus diz uma coisa muito interessante, que ainda está no nosso coração, né? Este povo que agora me obedece, esse povo que agora me cultua, esse povo que se prostra na minha presença em adoração, porque a adoração, viu? Vou abrir um parênteses aqui, liturgicamente. Pílula de liturgia. São 3 gestos, certo? A reverência, a genuflexão dupla com os 2 joelhos. Vejam, em sinal que ele é maior, mas a adoração é prostrado. Prostração. Ou seja, se você ficar com os 2 joelhos, você tem que levar a cabeça para o chão, ou deitado. Isso é adoração liturgicamente. Está na nossa sagrada tradição. Vejam, esse povo que se prostra em adoração na minha presença é esse povo que tem no coração a rebeldia contra mim. Veja só. As duas coisas estão dentro de nós, minha gente. E vai ter mais força dentro de nós a rebeldia contra Deus ou a adoração a Deus, o que eu alimentar. Dá para entender agora? O leque se abriu, não é? O que eu alimentar é que vai crescer em mim. Ou o reconhecimento que Deus é Deus na minha vida e eu me prostro diante dele, eu me curvo em reverência, eu me ajoelho porque ele é maior do que eu, ou me prostro em adoração dizendo que ele é meu Deus. Eu não sou dono da minha venta, seja fina, seja afilada, seja achatada igual a minha, grossa, qualquer tipo de venta. Veja, ele é dono do meu nariz. Eu não sigo o giro da venta. Eu não estou... Isso é belíssimo agora, né? Mesmo do jeito nordestino. Viu? Eu não sou e não estou por conta própria. Eu tenho um Deus que se preocupa comigo. Não é gostoso, né? Aqui para nós agora, não é? Uma conversa de início de tarde. Já vai estar chegando às 3 horas. Deixa eu ver aqui quantos minutos. 47 minutos. Vejam, não é gostoso quando a gente sabe que tem alguém que se preocupa com a gente? De forma humana, viu? De forma humana. Que está longe. Mas aquela pessoa se preocupa com a gente. A gente se sente mais amado. A gente se sente mais protegido. Mesmo que aquela pessoa está longe. Mas uma vez por semana, liga. Como estás? Não é? E a gente começa a dizer primeiramente, eu estou bem. Não, fala a verdade que eu te conheço. E aí a gente já se abre, a gente já se derrama, a gente sente a vontade, a gente conta, não é? As nossas mazelas, desafoga as mágoas, a gente fica à vontade. E por que a gente não é assim com Deus? Se Deus é uma pessoa, será que a minha fé me leva a conceber Deus como uma pessoa? Veja, mesmo distante, que Ele não está próximo, que eu converse assim com Ele, né? E depois da conversa, eu não saia com a sensação que eu estou conversando sozinho. Não! Estou conversando com o meu Deus. Estou conversando com o meu Deus que está lá no sacrário. Sim. Mas está também aqui, na minha cozinha, enquanto eu estou fazendo as coisas. Eu estou conversando com o meu Deus que está aqui no meu setor do meu trabalho, enquanto eu estou fazendo as minhas atividades e não me atrapalha, porque Deus não me atrapalha em nada, só me ajuda. Enquanto eu estou sozinho no meu quarto, eu estou com o meu Deus, eu estou com o meu Senhor, veja. Quando eu estou nas minhas também atividades de lazer,
entretenimento, eu estou com meu Deus. E aí já abre muito, vejo, o leque e panos para manga, para que eu, diante de Deus, me policie mais. Deus vai me moldando, sabe? Não apenas me quebrando, vai me moldando. Eu me moldando para coisa melhor. Sem me agredir, sem tirar aquela liberdade que Ele deu e a vontade também. Mas que vai crescer em você. Rebeldia ou obediência, o que você alimentar na sua vida. Você está alimentando a rebeldia por uma sensação de autenticidade. Tem pessoas que alimentam a rebeldia, não é? Eu não vou deixar fulano me influenciar, ciclano me influenciar. Mesmo que ela veja que a coisa é boa para ela, o conselho é bom, mas eu não permito que essa pessoa entre, né, me influencie, mude o meu jeito. Depois eu veja a arrogância aí. Não está sendo sábio, sábia. Mas ao menos se permita refletir, avaliar e entender que é o melhor para você. E nós estamos nessa perspectiva de melhoramento, sabe? Melhoramento a cada dia. Vamos avante. Nada se interponha à obra de Deus, diz a regra de São Bento, indicando assim a ordem correta das preocupações humanas. Olha, veja o que fez São Bento de Núrcia, não é? Temos muitas contribuições aqui, vamos lá para as contribuições. Marília Santo diz: aprendi com o Senhor o que é adoração, não esqueço mais, amém, não é? Melícia Bonafé diz: sim, meu doce Jesus. Maria José diz: verdade, Padre. Andréa Santa: verdade, Padre, é muito bom, não é? Marília Santa: mas todos os dias peço a minha Mãe Santíssima mais intimidade com Deus. Severina Rodrigues diz: Padre, suas aulas são uma bênção. Estou cada dia mais apaixonada por Deus através dos seus ensinamentos. Os puxões de orelha nos ajuda a corrigir nossos erros. Que Deus o abençoe cada dia mais. Valquíria: converso toda noite com ele. É minha força, minha luz e meu rumo. Amém, Valquíria. Lau Alves diz: eu pensei que de joelhos, Padre, eu fazia adoração, mas estou aprendendo muito com essas aulas. Amém, amém. Paula Viana diz: é verdade, Padre. Luciene: verdade, por isso que eu amo o nosso Deus. Marli Domingo: verdade, Padre, é muito bom ser amado e amar também, mas amar a Deus é tudo de nosso nada. Melícia Bonafé: penso dos que não creem, pois minha força é a Eucaristia. Amém. Não é? André diz: é verdade. Severina. Jacira diz: Deus Pai é o Criador, a fonte de tudo, a criação e o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus, o começo da história da salvação que culmina posteriormente em Cristo. Amém. Valquíria diz: eu e minha família serviremos ao Senhor Deus. Amém. Jovanete Assunção: é isso mesmo, Padre. Eu mesma preciso criar o hábito de rir minha boca e criar uma aliança com Deus para conversar sem ser só em pensamento. Preciso conversar com Ele diretamente, com as palavras. É verdade. Ótimo. Marília Santo: em adoração Ele me revelou, Deus Pai me criou no projeto de amor, Deus Filho, temos o comportamento de santo e o Espírito Santo nos faz perseverar. Amém. Maria do Carmo diz: essa aula é uma bênção. É verdade. Vamos lá ver quantos minutos temos. Temos 6 minutos, dá ainda para um número. Vamos avante. 348. O sábado constitui o coração da lei de Deus. Observar os mandamentos é corresponder à sabedoria e à vontade de Deus expressa em sua obra de criação.
Vimos isso que para nós é o domingo, mas a premissa é a mesma. Observar o domingo é também observar a sabedoria e a vontade de Deus sobre nós. 349, o 8º dia, ou primeiro. Vejam, agora eu antecipei, mas agora o catecismo vai entrar no 8º dia, que é o domingo, ou primeiro dia. Na teologia dominical, ou do dia do Senhor, é chamado assim, tá certo? Vamos lá. Mas para nós nasceu um dia novo. O dia da ressurreição de Cristo. O 7º dia encerra a primeira criação. O 8º dia dá início à nova criação, à nova aliança. Assim, a obra da criação culmina na obra maior da redenção. A primeira criação encontra seu sentido e seu ponto culminante na nova criação, em Cristo, cujo esplendor ultrapassa o da primeira criação. Vejam, quer dizer, toda a primeira criação é uma figura, não é? É um prelúdio, veja, é um prefácio, é uma introdução para a nova criação. Em Cristo Jesus, realização de todas as coisas que o Catecismo da Igreja Católica, na teologia da Santíssima Trindade e na teologia da criação, chama de economia da salvação. O percurso histórico todinho do Antigo Testamento até o Novo Testamento e a atualização dessa igreja que nós vivemos nos tempos de hoje. Certo? Vamos avante o resumo, porque amanhã, sexta-feira, vamos entrar no novo parágrafo, que é o homem, o parágrafo 6º, que é o homem, tá certo? E esse parágrafo tem 4 incisos. A próxima semana que a gente termina. Vamos lá para o resumo. 350. Os anjos são criaturas espirituais que glorificam a Deus sem cessar e servem a seus desígnios salvíficos em relação às demais criaturas. Adionia bonam nostra cooperantur angeli. Os anjos cooperam para todos os nossos bens. Não é? Isso aqui é Santo Tomás de Aquino que diz na Suma Teológica, no livro 1 e o número 140. Vejam, 351. Os anjos cercam Cristo, seu Senhor, serve-no particularmente no cumprimento de sua missão salvífica para com os homens. Vimos isso quando nós falamos, não é, no inciso dos anjos, que toda a vida de Jesus foi uma vida cercada pelos anjos e acompanhada pelo auxílio dos anjos. 352. A igreja venera os anjos que a ajudam em sua peregrinação terrestre e protege cada ser humano. Sabemos disso, sobretudo o anjo da guarda, não é? E os arcanjos que nós conhecemos pelo nome, que é o arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel e Rafael. E o arcanjo Rafael revelou lá no Antigo Testamento, no livro do Tito, que eu sou um dos 7 anjos que permanece continuamente na presença de Deus em adoração. 353. Deus quis a diversidade de suas criaturas e a bondade própria delas, sua interdependência e ordem. Destinou todas as criaturas materiais ao bem do gênero humano. O homem, e por meio dele, a criação inteira, destina-se à glória de Deus. Veja aqui é preciso atenção que o catecismo coloca isso mais categoricamente. O homem, e por meio do homem, veja, não é? Destina-se toda a criação, naquelas 3 expressões, à glória de Deus. Como disse, não é? Santo Ambrósio, São Leão Magno. A glória de Deus é ver o homem com vida. Vejam.
João capítulo 10, versículo 10, o próprio Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e vida plena, vida em abundância. Vamos terminar o resumo. 354. Respeitar as leis inscritas na criação e as relações que derivam da natureza das coisas é princípio de sabedoria e fundamento da moral, da teologia moral. Vejam, não é? E aqui nós terminávamos dizendo que existe uma solidariedade entre as criações, entre as criaturas, tá certo? André Santos de Padre, acredita que uma criança foi salva porque eu ouvi a voz de um anjo? Quer dizer, como é? Padre, acredita que uma criança foi salva porque eu ouvi uma voz de um anjo? Eu não estou entendendo o contexto. Esse anjo você está chamando que é a criança? A criança? Me explica aí, Andréia Santos. Que nós vimos que a criança nós chamamos de anjinho, mas a criança já nasce com o pecado original, certo? E o anjo, ele é perfeitíssimo. Anjo é um espírito, certo? E vimos também na teologia dos anjos que eles só são anjos por causa da mensagem, da sua missão, tá certo? Maravilha de aula, Deus te abençoe, Padre. Virei sua intercessora. Oro muito pelos sacerdotes. Amém, obrigado. Reze por mim. Viu, Andréia? Independentemente se você escutou a voz de um anjo, não é a voz da criança que morreu, tá certo? Porque aí entra também a teologia da escatologia. Independentemente, não é, se for criança ou idoso, a igreja diz que se deve rezar sempre pelos mortos. Sempre. Até porque nós aqui na Terra, nós somos limitados e não temos a certeza que as pessoas, não é, foram salvas para onde foram, para o purgatório ou para o céu, certo? São 3 lugares que a igreja chamado, isso na escatologia, chamado novícios. Vamos ver isso lá na frente no catecismo, certo? Que é o inferno, e no inferno nem adianta rezar mais. Veja que a igreja não reza por ninguém que está no inferno, ok? Só reza por aqueles que estão no purgatório e nos céus. O purgatório para sair logo do purgatório, que é um sofrimento, e para que as pessoas sejam acolhidas nos céus, tá certo? E por isso, pelos falecidos tem que rezar sempre, nunca deixar de rezar por eles, ok? Agora, essa questão da revelação que a pessoa está no céu é algo extraordinário que só é dado por Deus, permissão por Deus, tá certo? Permissão por Deus. Vamos ver, ela está aqui. Eu ouvi uma voz avisando do perigo que a criança estava em perigo. Assim, agora sim, contextualize. Você pode ser assim, o anjo avisa, claro. E esse é o seu anjo, viu? É o seu anjo, não é o anjo dela, tá certo? Na escala hierárquica, o anjo dela deveria avisar o seu anjo para que o seu anjo avise a você. O nosso anjo da guarda não permite que o outro faça a função que é dele. Atenção, o nosso anjo da guarda, nós já temos o anjo da guarda. Então, ele não permite que outros façam a função que é a dele. De lhe avisar, de lhe proteger, de guardar, de zelar por você. Tá certo? Eu acredito. É verdade. Nessa dimensão. Melissa Bonafé, sim, Padre, colocarei você nas minhas orações. Amém? Valquíria diz, obrigado por hoje. Amém, Valquíria. Marília, sou devota das Santas Almas. Amém. Andréa, criança, não morreu. Tá certo. Tá ok?
Agora eu quero abençoar vocês. Não esqueçam de curtir, de compartilhar e de comentar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.